Saúde. Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila. Hoje eu vou responder duas das inúmeras perguntas que recebemos sobre o processo de avaliação e diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças e adultos. Então, a primeira pergunta é da Kaylee. Vamos lá. Doutora Camila, aonde eu posso fazer esse exame de TDAH? A partir de qual idade? Fico no aguardo de sua resposta e desde já agradeço a atenção e parabenizo o programa. Então vamos lá. Obrigada pela pergunta, Kellen. E não existe um exame específico para confirmar o TDAH. O diagnóstico desse transtorno é um processo que depende da compreensão detalhada desde criança do contexto familiar do qual essa criança participa e os primeiros sinais de agitação, desatenção, impulsividade identificados na infância antes dos 7 anos. Esses sintomas eles devem estar presentes em pelo menos 2 ambientes, em casa e na escola, por exemplo, comprometendo o desempenho da criança. O primeiro passo é a anamnese, ou seja, uma história detalhada que deve ser feita por um médico psiquiatra ou pediatra, e nessa etapa o médico colhe informações sobre a história clínica por meio de entrevistas. Às vezes, pode ser necessário entrevistar professores, além de pais ou cuidadores da criança. O médico também pode solicitar alguns testes neuropsicológicos que são aplicados por psicólogos para uma avaliação criteriosa, por exemplo, da inteligência, distração, atenção, memória visual, memória verbal e funcionamento executivo do paciente. Como o TDAH tem sintomas semelhantes ao de outros transtornos, ou até mesmo pode representar um desajuste no comportamento infantil decorrente de várias questões ou conflitos provenientes do meio que ele está inserido, diagnósticos errados têm sido cada vez mais comuns. Psiquiatras e pediatras experientes têm de excluir a possibilidade de outros quadros e, a partir da análise de todas essas informações, ele pode confirmar ou não o diagnóstico. Agora vamos à pergunta do William, de 19 anos. Olá, doutora, vi seus comentários sobre TDAH na PAN e confesso que tenho me identificado com sintomas desde muito cedo. Tenho problemas para resolver algumas coisas muito específicas e tenho o costume de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Gostaria de saber da senhora qual profissional devo procurar primeiro para entender se esses meus sintomas são ou não TDAH. Bom, William, obrigada por dividir sua história com a gente. E como falei na pergunta da Kellen, os primeiros sintomas do TDAH surgem na infância, mas podem continuar até a idade adulta. Quando não tratados, prejudicam o desempenho nos estudos, no trabalho e até nos relacionamentos. O diagnóstico do TDAH em adultos é um pouco parecido com o das crianças, mas tem diferenças. Assim como o diagnóstico infantil, a avaliação é feita inicialmente por um psiquiatra, depois da entrevista detalhada para colher informações sobre o histórico clínico, podem ser necessários o uso de questionários para avaliação da intensidade desses sintomas. A avaliação neuropsicológica, que é feita pelo psicólogo, pode incluir testes diferentes até dos aplicados nas crianças. Então, a elucidação diagnóstica dependerá destes aparatos todos, a fim de que outros quadros também de saúde mental sejam descartados e o paciente então possa ser devidamente tratado. Então eu respondi hoje 2 questões. Se você quiser sugerir algum tema, escrever, pedir outras sugestões ou comentários sobre esse ou outros temas, escreva para mim, doutoracamila@jovempan.com.br. Até a próxima! Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila.